Você já ouviu falar dos Nefelins? Eram gigantes? Eram híbridos? Eram demônios? Ou isso tudo é só uma grande lenda? Esse assunto é super polêmico e foi uma sugestão do meu amigo, colega de faculdade, teólogo e inscrito no canal, Felipe Gomes. Felipe, obrigado pela sua sugestão. Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Nefelim é um termo derivado da palavra hebraica nafal, que significa caídos, derrubados ou desertores. Mas a Septuaginta o traduziu como nascido da terra. As traduções seguintes converteram o termo para gigantes, e Lutero ainda o traduziu como tiranos. Então ficou um pouquinho difícil de saber qual é o seu real significado. O que se sabe é que o termo aparece 2 vezes nas Escrituras Sagradas. A primeira em Gênesis 6:4, texto que fala sobre a corrupção da raça humana e que diz: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A segunda menção está em Números 13:33, que fala sobre o relato dos espias sobre o que havia na terra prometida, Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O termo também aparece no apócrifo Livro da Sabedoria, contido na versão Septuaginta e na Bíblia Católica, no capítulo 14, versículo 6, que muito provavelmente trata do dilúvio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. A última citação desse termo é a mais polêmica. Está no livro apócrifo de Enoque, e além de ser a citação mais antiga, provavelmente é o escrito que contém mais informações sobre esses seres. Nesse livro, o autor relata que 200 anjos, chamados sentinelas, teriam descido à terra e ensinado aos humanos todos os sortilégios e truques, como também as tecnologias de manipulação do ferro e do vidro, esculpindo escudos e armas para os homens e mostrando como cultivar a medicina a partir de raízes. Mas seu objetivo principal ao descer dos céus teria sido se relacionar com mulheres humanas, o que acabou gerando uma raça de gigantes. Esses gigantes são descritos no livro como guerreiros corajosos e também cruéis, que acabaram se voltando contra a própria raça humana. Ainda de acordo com o livro, que também é conhecido como o Livro dos Gigantes, essas criaturas seriam culpadas de crimes horrendos, como massacrar os humanos e se alimentar de sua carne. O livro de Enoque foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, em uma caverna no ano de 1947. E estudiosos religiosos ficaram chocados ao se deparar nos pergaminhos com uma versão bem diferente da história de Noé, e provavelmente escrita muito antes do livro de Gênesis. De acordo com essa versão, Noé, o bisneto de Enoque, teria sido escolhido por Deus muito antes de seu nascimento. Porém, seu pai não era Lameque, como Gênesis relata. Sua mãe teria notado algo diferente nele logo na infância, pois sua pele era tão clara que chegava a ser radiante, e quando piscava, seus olhos iluminavam todo o ambiente. Lameque disse à sua esposa que ele não poderia ser pai de Noé, porque a criança era muito diferente dos seus outros filhos, e também porque Lameque havia se ausentado de casa por um longo período de tempo, e a conta não batia. Lameque então procura seu pai Matusalém para lhe contar o ocorrido. E Matusalém, por sua vez, procura o seu pai Enoque para fazer o mesmo. E é aí que Enoque faz uma afirmação espantosa, que os guardiões do céu teriam inseminado a esposa de Lameque e que Lameque deveria criar o menino como filho e colocar nele o nome de Noé. Pois os guardiões do céu teriam decidido que Noé seria o pai da próxima geração terrena. Portanto, teoricamente, Noé seria um humano geneticamente modificado pelos seres do céu. Uau!
Uau! Louco isso, né? Pois bem, vários autores e estudiosos abraçaram essa teoria e afirmam que não somente Noé e sua família teriam sobrevivido ao dilúvio, mas também muitos dos Nefilins que migraram para a Sardenha e lá desenvolveram uma civilização bastante avançada. Mas esses autores têm uma interpretação um pouco diferente sobre quem seriam esses guardiões do céu. Em poucas palavras, os Nefilins seriam fruto da relação entre alienígenas e mulheres humanas, e não anjos caídos como se pensava no princípio. Os anjos caídos do céu seriam apenas uma metáfora para se referir a uma raça maléfica de extraterrestres, cuja intenção seria fazer experimentos genéticos por toda a galáxia. Apesar dos registros da história dos Nefilins serem bastante antigos, a crença de que seres do céu, sejam eles anjos caídos ou alienígenas, poderiam gerar filhos em seres humanos, ainda é bastante popular nos dias de hoje, e virou assunto em livros, séries e muitos filmes. A série Supernatural, por exemplo, escrita por Eric Kripke e Robert Singer, produzida e exibida originalmente pelos estúdios Warner, apresenta o Nephilim Jack, filho do próprio Lúcifer materializado, com uma mulher humana. Jack, apesar de não ter se tornado gigante na série, tinha um desenvolvimento muito acelerado, chegando à idade adulta poucos dias depois de nascido. Era dotado também de superpoderes e, de acordo com os propósitos do cão, se levantaria como o próprio anticristo. Doideira, né? Mas, se Aristóteles tinha razão em afirmar que a arte imita a vida, será que a série tem um fundo de verdade? Será que um anjo poderia se materializar e se relacionar com um ser humano? Se pode ou não, o fato é que essa possibilidade começou a tomar força no século XV, quando líderes religiosos ligados à Inquisição criaram um documento que era praticamente um manual de tortura, o Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas. Eu já falei sobre esse manual aqui no canal em outros vídeos, eu vou deixá-los como recomendação no final desse vídeo aqui para você assistir. Escrito pelos dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger e publicado entre os anos 1486 e 1487 na Alemanha, em cumprimento à bula papal de Inocêncio VIII, que pediu uma investigação rigorosa sobre os praticantes da bruxaria, o documento se tornou o Guia dos Inquisidores pelo restante do século XV, e também por um longo tempo depois disso. Embora na época existissem ainda outros manuais, esse provavelmente era o mais cruel, pois ensinava apenas ódio, morte e métodos de tortura. De acordo com estudiosos, o Malleus Maleficarum jamais foi aceito pela Igreja Católica. Ele teria sido incluído no índice dos livros proibidos pelo catolicismo, e seus autores teriam sido excomungados. Porém, grandes autores e professores sustentam outra tese, que o primeiro índex só foi publicado após o ano de 1559, e não incluía o Martelo das Bruxas, nem nessa edição e nem nas edições posteriores. Heinrich Kramer teria sido censurado pela Inquisição em 1490 por recomendar métodos antiéticos e ilegais, e por não seguir as doutrinas ortodoxas da Igreja sobre demonologia, mas nunca foi excomungado, e usufruiu até de bastante prestígio. O documento que se tornou livro é dividido em 3 partes. A primeira relata as propriedades do demônio e sua ligação com a bruxaria. A segunda trata de como lidar com os malefícios do dia a dia. E a terceira parte descreve como proceder no julgamento das bruxas e proferir as sentenças. Mas o que esse documento tem a ver com os Nefilins? Muito, meu caro, muito. O livro afirmava que todas as mulheres que praticavam a bruxaria se submetiam voluntariamente ao Incubus, um demônio em forma masculina que procurava mulheres adormecidas para se aproveitar delas sexualmente com o objetivo de gerar filhos, que se tornariam no futuro bruxas ainda mais poderosas ou demônios ainda mais poderosos. Esse demônio também assumia a forma feminina, que era chamada de Sucubus. Inclusive, os registros mais antigos sobre o nascimento do famoso mago Merlin afirmam que o seu verdadeiro pai seria um Incubus, e por esse motivo Merlin teria tantos poderes especiais.
Portanto, o Malleus Maleficarum ajudou e muito a propagar essa crença. E é por isso que eu citei o livro aqui. Mas uma história ainda mais apavorante surgiu antes do Malleus Maleficarum, em meados do século VII. E eu deixei por último porque essa sim é bastante polêmica. Nessa época foi criado o alfabeto de Ben Sira, um texto medieval anônimo escrito em hebraico e aramaico, que contém a afirmação de que Deus fez uma mulher junto com Adão, do pó da terra como ele, muito antes de Eva. E seu nome seria Lilith. Parece absurdo, mas o mito de Lilith está presente em várias culturas. Na mitologia babilônica, Lilith seria um demônio em corpo de mulher, que estaria no inferno teoricamente. Na mitologia mesopotâmica, ela seria um demônio noturno. Na Cabala, escola de pensamento místico judaico, ela não só aparece como a primeira mulher de Adão, mas também como a serpente, que convenceu Eva a provar do fruto proibido. Em outros escritos, afirma-se que foi Samael, o anjo caído, e não Lilith, o responsável por esse fato. Já na mitologia hebraica, com citações no Midrash e no Talmud, ela é vista simplesmente como um demônio. Apesar das muitas variações na história de Lilith, a mais conhecida é a que ela tenha sido criada junto com Adão para ser sua esposa. Porém, ela não só teria negado se submeter a ele e ser submissa, como queria que Adão se submetesse a ela. Como isso não aconteceu, ela, revoltada da vida, teria abandonado o jardim do Éden. Outras versões afirmam que o próprio Deus a teria expulsado. Muitos estudiosos encontram respaldo nessa teoria no próprio livro de Gênesis, que cita a criação do homem 2 vezes em textos diferentes. No primeiro texto, Gênesis 1, versículos 26 e 27, lemos o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O segundo texto encontra-se mais adiante, em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba que, de acordo com esse segundo texto, Deus criou apenas o homem, e a mulher bem depois, como vemos nos versículos posteriores. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Alguns acreditam que há grandes diferenças entre esses dois textos, e que o primeiro, o de Gênesis 1, está se referindo à criação de Lilith, que não era submissa por ter sido criada da terra como Adão. Somente no segundo texto é que vemos uma mulher que foi criada da costela do homem, Eva. Essa sim teria cumprido o seu papel. Outros acreditam que não, que o segundo texto não se trata de uma segunda criação, e sim do detalhamento da criação que já estava citada no capítulo 1. Discordâncias à parte, a história continua e fica ainda mais cabeluda. Após a saída de Lilith do Jardim do Éden, ela teria encontrado o anjo Samael, que, de acordo com a crença, era um dos 7 anjos que estavam diante do trono de Deus. Na tradição judaica, ele é apresentado como o anjo da morte, que teria sustentado o braço de Abraão para que ele matasse o seu filho Isaque, e ainda teria lutado com Jacó muito tempo depois. Já de acordo com antigas tradições cristãs, ele era o próprio Lúcifer, ou portador da luz, já que Lúcifer não é um nome próprio, o anjo mais próximo de Deus. Depois desse encontro entre Lilith e Samael, a teoria é que eles teriam se unido sexualmente e por causa disso ele teria sido expulso do céu. Outras versões da mesma história afirmam que ele já havia se rebelado contra Deus antes do seu encontro com Lilith. Independentemente dessas variações, acredita-se que foi essa relação entre os dois que gerou os primeiros Nefilins da Terra e que também acabou por transformar Lilith em um demônio como punição. Esses seres nascidos de Lilith
seriam uma raça de seres híbridos, ou seja, meio humanos e meio demônios. Outra tradição afirma que não, que eram totalmente demônios. Os meninos nascidos se tornavam íncubos e as meninas súcubos para gerar outros nefilins. Teoricamente, por serem criaturas enormes e muito violentas, teriam sido a causa do dilúvio que Deus enviou e que aniquilou todos os habitantes da terra, com exceção de Noé e sua família. Acompanhe o texto de Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Mas há um pequeno problema com essa afirmação, porque os gigantes continuaram a existir, mesmo após o dilúvio. Lembra do filisteu Golias, morto por Davi com uma pedra? Pois então, de acordo com os escritos sagrados, ele também tinha uma estatura anormal, cerca de 3 metros de altura. Então, a teoria de que o dilúvio tinha o objetivo de acabar com os nefilins acaba caindo por terra. Alguns teólogos seguem outra linha de interpretação, na qual os filhos de Deus, citados no texto de Gênesis 6,4, que se relacionaram com as filhas dos homens, não poderiam ser anjos, porque anjos seriam seres espirituais, sem sexo, portanto incapazes de procriar. Afirmam que nesse texto, os chamados filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, filho de Adão, que eram tementes e fiéis a Deus. Mas apesar disso, se relacionaram com as filhas dos homens, que seriam as descendentes de Caim, o outro filho de Adão, que matou seu irmão Abel. E seus descendentes seriam como ele, rebeldes contra Deus. Ainda sobre o mesmo texto, o teólogo Mateus Cardoso destaca: observe que os gigantes existiam antes e também depois que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Então não foi a relação entre os dois grupos que produziu os gigantes. De acordo com o teólogo, o texto em questão simplesmente descreve como eram as pessoas naquele tempo, muito mais altas e muito mais fortes do que nas outras gerações. Mas sobre essa interpretação, levanta-se a seguinte questão: como poderia um homem de estatura comum e uma mulher de estatura comum gerarem um filho de estatura anormal a ponto de ser considerado gigante? Eu, como não entendo nada de genética, não vou me atrever a responder. Mas se você quiser se arriscar, deixa aqui nos comentários a sua opinião. São muitas teorias e muitas variações de uma mesma história. Portanto, se você que está assistindo esse vídeo espera uma resposta definitiva, eu sinto em te informar que essa resposta não existe. Pois, obviamente, não há uma unanimidade entre os teólogos e estudiosos sobre quem eram esses seres, como eles surgiram e nem sobre o real significado da palavra Nefilim. A própria Bíblia Sagrada dá margem para diversas interpretações. Portanto, cabe ao leitor analisar com cautela os textos que tratam desse assunto. Mas eu vou deixar uma pergunta martelando aí na sua cabeça. Fósseis de animais, de dinossauros e até mesmo de seres humanos são encontrados o tempo todo. Inclusive, o fóssil humano mais antigo encontrado tem cerca de 230 mil anos. Mas será que já encontraram algum fóssil humano gigante para comprovar que esses seres realmente existiram? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é super importante para mim. Deixa também um comentário para o YouTube saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você e assim ele te indica os próximos vídeos que saírem aqui no canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum lançamento do canal. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.